Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Mar e Campo, com Marcílio Dantas. Jornal Mar e Campo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Informação, Mar e Campo. Bom dia! Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02, 7:02, começa a partir de agora mais um Jornal Mar e Campo, você amanhecendo o dia muito bem informado. Hoje, dia 4 de novembro, ano de 2024, vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andrevne Ferreira, moderação Marcos Brito. Estamos trabalhando no oferecimento de kit da construção. De inverno a verão, a melhor opção. Lamartine Locações. Terra Molhada, turismo de aventura. Paçoca de Pilão, em Pirangi do Norte. Trabalhando também no oferecimento da pousada Colina dos Flamboyantes, em Cerro Corá. E Rivaneide, o melhor bolo do litoral sul. Vamos juntos até as 8 horas com todas as informações. E a gente inicia muito bem já trazendo o nosso InfoNews. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Segunda-feira, 4 de novembro de 2024, está entrando no ar mais um InfoNews, com as principais notícias do Brasil e do mundo. O Brasil tem 11 cidades onde prefeito, vice-prefeito e todos os vereadores eleitos são de um mesmo partido nas eleições municipais. Dessas cidades, 9 estão na região Nordeste, abrangendo os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte, enquanto uma se localiza na região Centro-Oeste, em Goiás. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em Ipaporanga, no Ceará, o Partido dos Trabalhadores, PT, conseguiu eleger prefeito, vice-prefeito e todos os 9 vereadores em 2024, consolidando uma administração de partido único na cidade. Felipe Braga Albuquerque, professor de Direito Público da Universidade Federal do Ceará, a UFCE, explicou que, embora incomum, o cenário não é ilegal. No entanto, ele alerta para os impactos sobre a democracia local. Abre aspas, isso é ruim para a democracia, porque como é que vai ter oposição, fiscalização das atividades do município? Vai ficar tudo sobrecarregado nas costas do Ministério Público, fecha aspas, afirmou ele. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Mar e Campo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 27 graus. A umidade do ar é de 55% a 90%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 20 e a máxima é de 29 graus. A umidade relativa do ar é de 60% a 100%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Centro-Oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Mar e Campo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte para você aqui nesta segunda-feira, 4 de novembro de 2024.
E o Flamengo deu um importante passo rumo ao penta da Copa do Brasil. Ontem, o rubro-negro fez 3-1 no Atlético Mineiro, fazendo valer o mando de campo no Maracanã e largou na frente pelo título decisivo. Gabigol superou a desconfiança de um ano de 2024 em baixa e marcou 2 gols, participando do outro marcado por Arrascaeta. Já pelo Galo, foi de Allan Kardec o gol, seu primeiro na temporada, que deixou o time mineiro vivo na final. Antes do jogo da volta, o Flamengo tem outro jogo em Minas. Na quarta-feira, visita o Cruzeiro no Mineirão pela 32ª rodada do Brasileirão. O rubro-negro segue em Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro pelo jogo da volta no próximo domingo, dia 10, na Arena MRV, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília. Já o Galo viajará a Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense no mesmo dia e pela mesma rodada. E no domingo recebe o Fla, precisando vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Para ser campeão precisa vencer por 3 ou mais gols, hein? O que será que vai dar, hein? Será que o Flamengo vai administrar a vantagem? Será que o Galo vai correr atrás? Vamos aguardar. E, lógico, a gente vai trazer tudo aqui no nosso Radar Esportivo. Eu sou Kleber Salles e volto já já. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Os trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial PIS/PASEP 2024, ano base 2022, têm até o dia 27 de dezembro para retirarem o dinheiro referente ao benefício. Até essa data, os pagamentos vão continuar sendo feitos nos dias 15 de cada mês ou no dia útil seguinte. De acordo com o Ministério do Trabalho, até o fim de agosto, mais de 283 milhões de reais do abono salarial ainda não haviam sido sacados. Os valores são destinados aos trabalhadores da iniciativa privada via PIS e para os servidores públicos via PASEP. Os valores para as categorias variam entre R$ 118 e R$ 1.412, levando em conta o número de meses trabalhados ao longo do ano base 2022. Diante disso, trabalhadores rurais ou urbanos empregados por pessoa física, assim como empregadas domésticas, não recebem o benefício. Dos pagamentos realizados até o momento, mais de 22 milhões foram pagos pela Caixa Econômica Federal referente aos trabalhadores de empresas privadas e mais de 2 mil foram realizados pelo Banco do Brasil aos trabalhadores de empresas públicas. Reportagem Marquesan Araújo. Os prefeitos recém-eleitos das mais de 5.500 cidades brasileiras começam 2025 com um desafio: conduzir seus municípios na transição fiscal prevista pela reforma tributária entre 2025 e 2028. Nesse período de adaptação, o novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, passará a substituir o ISS e o ICMS, impactando diretamente a principal fonte de receita dos municípios brasileiros. O mestre em Direito Tributário pela USP, Carlos Crossara, elenca alguns desses desafios. O primeiro deles vai ser a convivência com 2 regimes jurídicos tributários, que já aumenta ainda mais a complexidade do sistema. No período de transição, o ISS ainda vai estar valendo com toda a sua legislação e regulamentação e vai começar a entrar em vigor paulatinamente o IBS. E vai, obviamente, gerar aí, uma necessidade de investimento em tecnologia e infraestrutura para rodar esses 2 sistemas. A expectativa é que o novo imposto traga maior equidade na tributação. Mas até que isso aconteça, os prefeitos, principalmente das cidades menores, terão, além de se adaptar às mudanças, garantir que a qualidade dos serviços públicos seja mantida, mesmo em um cenário de incertezas fiscais. Ranieri Genari, advogado especialista em direito tributário pelo IBET, acredita que o impacto para esses gestores será grande, ainda mais no período de transição. Do ponto de vista de planejamento, tanto financeiro quanto orçamentário, esse prefeito ele vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer essa composição orçamentária, para entender o quanto esse município pequeno vai deixar de arrecadar ou ter uma elevação dessa arrecadação, porque, antes de tudo, ele precisa entender que o estudo preliminar, para que ele possa tomar as suas decisões, ele vai ser muito importante.
O período de transição previsto pela Emenda Constitucional 132 será de 7 anos, tempo em que IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, impostos que os brasileiros pagam na hora de comprar um produto ou serviço, serão substituídos por CBS, IBS e IS. Reportagem Lívia. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,4% no trimestre terminado em setembro, aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É a segunda menor taxa de desocupação da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012, só perdendo para o trimestre encerrado em dezembro de 2013, com 6,3%. A queda foi de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, terminado em junho, quando a taxa era de 6,9%. No mesmo período do ano passado, a desocupação atingia 7,7% da população em idade de trabalhar, com 14 anos ou mais. Em números absolutos, 7 milhões de pessoas estão sem emprego no país, o menor contingente desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. Já os ocupados são 113 milhões, um novo recorde da série histórica, crescendo em ambas comparações. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 26 e máxima de 38 graus. A umidade do ar vai de 25% a 85%. Juazeirinho, na Paraíba, celebra aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila de 17 a 32 graus e a umidade do ar é de 30% a 100%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. É o clima instável e digno de Ayrton Senna, viu? O rei da chuva proporcionou fortes emoções ao Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que chegou ao fim neste domingo. Max Verstappen, espantando a má fase da RBR, abocanhou a liderança em uma prova complicada e ficou com o topo do pódio. A Alpine ainda faturou uma dobradinha, com Esteban Ocon em segundo e Pierre Gasly na terceira colocação do Autódromo de Interlagos. Com o topo do pódio, Verstappen, líder do Mundial, chegou a 393 pontos, contra 331 do vice Lando Norris. Agora, 62 pontos separam o neerlandês do segundo colocado. Leclerc é o terceiro, com 307, seguido por Oscar Piastri, com 262, e Sainz, com 244. No Mundial de Construtores, a McLaren lidera com 593 contra 557 da Ferrari. A Red Bull tem 544, muito pelas atuações ruins de Sérgio Pérez. A vantagem em Interlagos deu a Verstappen a possibilidade de decidir o Mundial de Fórmula 1 já no próximo GP em Las Vegas. Com a pontuação atual, apenas Norris tem chances de buscar uma virada na classificação, mas se o piloto da RBR vencer nos Estados Unidos com mais de 2 pontos de diferença,
garante o tetracampeonato. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte por aqui. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros para tirar o fôlego. Quer conhecer nosso litoral em um passeio de catamarã? Ou pilotar um veículo off-road em trilhas que lhe levam a lugares espetaculares? Ou um incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul? Tudo isso você encontra somente com a Terra Molhada e ainda com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp. Anote 84981438825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada Turismo de Aventura. Você está com saudade de viajar? Então venha para a Pousada Colina dos Flamboyantes, em Cerro Corá. Hospede-se em apartamentos rústicos que oferecem todo conforto e privacidade em meio a uma natureza exuberante. Desfrute do nosso restaurante com o melhor da gastronomia local e aproveite as melhores opções de lazer. Salão de jogos, cantinho da leitura, redário e nossa piscina. E ainda temos um mirante com uma vista de tirar o fôlego. Temos passeios turísticos com guias treinados perfeitos para a sua família ou seus amigos. Quer desfrutar de momentos inesquecíveis? Na Pousada Colina dos Flamboyantes. E é só garantir a sua reserva agora. 849-9818-8212. Ou via Instagram, @Colina dos Flamboyantes Oficial. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro. É aqui. Vamos falar do melhor bolo do Litoral Sul. E quem faz? É ela, Rivaneide Medeiros. Vai organizar um aniversário, um casamento ou um evento especial e precisa daquele bolo delicioso? A Rivaneide prepara para você. Bolos com os melhores recheios e aquela decoração única, que serão preparados com muito carinho. E não é só isso. Agora, a Rivaneide também está preparando as melhores bolachas de leite da região. Aqui na Maricampo, já provamos e eu posso lhe dizer com propriedade. É uma delícia, gente. Quer ter aquela bolacha de leite deliciosa ou o melhor bolo do Litoral Sul? É só ligar agora mesmo. 849-9404-8163. Repito, 849-9404-8163. O melhor bolo do Litoral Sul é dela, Rivaneide Medeiros. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238-2088 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. Informação Maricampo. Bom dia! Marcinho Dantas. Agora 7h22, 7h22, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Vamos então para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. O tempo em Natal para o dia de hoje. Confira. Temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 31 graus. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva. Umidade relativa do ar, a mínima 56% e a máxima 87%. Nesse instante,
termômetros marcam 24 graus centígrados. E atenção para a Tábua de Marés. Hoje, segunda-feira, 4 de novembro de 2024, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 4h54 e o pôr do sol será às 17 horas e 14 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 5h29 e a seguinte pré-mar às 17 horas e 41 minutos. A primeira baixa-mar será logo mais às 11h25 e a seguinte baixa-mar às 23 horas e 50 minutos. O nível da água está subindo neste momento, ficam 16 minutos para a pré-mar. Teremos 12 horas e 20 minutos de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 4 minutos. É o nosso Jornal Maricampo e sempre levando até você o melhor da informação. Marinha alerta para intensificação de ventos de até 60 km por hora de Natal ao litoral norte. Um boletim divulgado pela Marinha do Brasil mostra que a intensificação de ventos sobre o oceano poderá afetar a faixa litorânea entre os estados do Rio Grande do Norte e do Maranhão, entre Natal, aqui no nosso estado, e São Luís, no Maranhão. Isso pode ocasionar ventos com intensidade de até 60 km por hora até a tarde desta segunda-feira, dia 4 de novembro. Além disso, a Marinha também avisa o mau tempo em vigor através do site www.marinha.mil.br. Outro meio de informação é na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook, através do link www.facebook.com. Por meio dos aplicativos Previsão Ambiental Marinha e Boletim ao Mar, desenvolvidos em parceria com a Petrobras e com o Instituto Rumo ao Mar, respectivamente. Os aplicativos estão disponíveis para download nos smartphones e tablets com sistemas Android e iOS. A ação de vândalos deixa 4 comunidades de Guamaré sem água desde ontem. A ação de vândalos na estação elevatória da comunidade Mangue Seco, em Guamaré, deixou a localidade e outras 3 comunidades sem abastecimento de água na manhã de ontem, aqui no Rio Grande do Norte. Além de Mangue Seco, a parada também afeta Baixa do Meio, Lagoa Doce e o Marizeiro. A CAERN já trabalha para recuperar desde ontem os equipamentos vandalizados e restabelecer o funcionamento no sistema do menor prazo possível. Acredita-se que até o final da tarde de hoje, toda a problemática seja resolvida. Cláusula de retenção de recebíveis em cartão de crédito é abusiva. O Superior Tribunal de Justiça, através da terceira turma em julgamento proferido em 15 de outubro de 2024, examinou interessante discussão referente à legalidade da cláusula contratual em credenciamento de cartão de crédito. A controvérsia cingiu-se em definir se é abusiva a cláusula contratual firmada entre lojista e credenciadora de cartão de crédito, imputando ao primeiro o dever de restituir integralmente o valor recebido pela transação financeira, caso ela seja objeto de chargeback, definido inclusive como o cancelamento de uma venda cujo pagamento foi realizado com cartões de crédito ou débito porque o titular do cartão não reconheceu a compra ou a transação não obedeceu às regras previstas nos contratos, termos, aditivos e manuais elaborados pelas administradoras de cartões. Tema da redação do Enem 2024 é desafios para a valorização da herança africana no Brasil. O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2024 foi desafios para a valorização da herança africana no Brasil. A informação foi divulgada ainda ontem pelo Ministério da Educação, através do ministro Camilo Santana, pela rede social X. Além da prova de redação, os candidatos inscritos no Enem
fizeram na tarde de ontem as questões de linguagens e códigos e de ciências humanas. A prova começou às 13h30 e o horário de término foi às 19 horas, horário de Brasília. A prova de redação exigiu a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, com até 30 linhas, a partir da situação problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Uma pesquisa inédita do LinkedIn, divulgada com exclusividade para a BBC News Brasil, revelou que o Canadá é o terceiro destino mais escolhido por brasileiros que procuram trabalho fora do país, sendo superado apenas pelos Estados Unidos, o primeiro, e Portugal, o segundo. O levantamento contabiliza migrações quando um usuário brasileiro atualiza sua localização na rede social. Além disso, o estudo revelou que o idioma é a principal barreira para 50% dos brasileiros que desejam trabalhar no exterior, enquanto 32% mencionaram a dificuldade de ficar longe de familiares e amigos. O fluxo de brasileiros migrando para os Estados Unidos e Canadá tem crescido, especialmente em busca de melhores oportunidades de emprego em um ambiente profissional mais dinâmico, segundo especialistas. De acordo com os últimos dados do Itamaraty, as maiores concentrações de brasileiros estão nos Estados Unidos, com 2,085 milhões, Portugal com 513 mil, Paraguai com 263 mil, Reino Unido com 230 mil e Japão com 210 mil. O Canadá aparece em 9º lugar no ranking, com 143 mil. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias para você. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte, Porto Velho, em Rondônia, fica com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima é de 34 graus. A umidade do ar é de 50% a 95%. Iracema, em Roraima, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima é de 21 e máxima é de 37 graus. A umidade do ar é de 30% a 80%. Eu sou Kleber Salles e essa foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Max Verstappen venceu o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 e a bandeirada final foi dada por Gabriel Medina, tricampeão mundial de surf. Medina, fã de Ayrton Senna e entusiasta do automobilismo, expressou sua felicidade pela experiência e pela oportunidade de participar do evento. Verstappen, líder do campeonato, superou desafios em uma corrida marcada por clima instável e ampliou sua vantagem para 393 pontos. À frente de Lando Norris, com 331 pontos, né? Com essa vitória, Verstappen pode conquistar o tetracampeonato já na próxima corrida em Las Vegas, caso vença, com mais de 2 pontos de vantagem sobre Norris. No Mundial de Construtores, a McLaren lidera com 593 pontos, seguida por Ferrari com 557 e Red Bull com 544. Eu sou Kleber Salles
e volto já já, fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. A Caixa paga nesta segunda-feira, 4 de novembro, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes do ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, nascidos nos meses de novembro e dezembro. O incentivo será acreditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, pagar contas e Pix direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br. Informação Maricampo. Bom dia! Marcinho Dantas. Agora 7h33, 7h33, Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Deixa eu falar nesta manhã do kit da construção, gente, porque o kit da construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades de materiais de construção em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. E atenção para a promoção da semana, fechaduras, ferramentas, pregos, parafusos e muito mais em variedades. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canindés 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6, fone 84-3213-2881. Repito, 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Falando também nesta manhã de Lamartine Locações, que é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado e tem mais notícias, tem mais informação. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos falar sobre depressão e tristeza. O médico psiquiatra infantil Dr. Mauro de Medeiros Filho nos fala como diferenciar a depressão da tristeza. Olá, ouvintes. A tristeza é uma emoção normal, universal, em geral desencadeada por frustração e perdas na rotina. Quando a pessoa está triste, ela fica mais apática, mais quieta, com menor ansiedade e às vezes com menor prazer nas atividades que faz. Em geral, isso é transitório e pode durar de minutos a horas ou até alguns dias, dependendo do que aconteceu. Mas quando essa tristeza é um sinal de depressão? Aqui vão alguns sinais de alerta que servem de dica para todos ficarem atentos. Primeiro, a tristeza ou irritabilidade ou falta de interesse persistir por mais que 2 semanas, na maior parte dos dias a ponto de prejudicar a sua rotina. Segundo, ocorrer a mudança do padrão de sono com insônia ou hipersonia. Terceiro, ocorrer a mudança do padrão alimentar, com perda de apetite ou peso ou excesso alimentar. Quarto, ocorrer a mudança de atividade motora, com agitação ou lentificação ou perda de energia. Quinto, ocorrer a mudança do jeito de pensar, com um padrão de pensamentos negativos, como culpa excessiva, pessimismo ou ideias ruins sobre si mesmo. E sexto, presença de pensamentos ou comportamentos que indiquem uma falta de vontade de viver ou até uma ideação suicida. Se um desses sinais de alerta estiverem presentes, é importante procurar um psicólogo ou psiquiatra para uma avaliação.
Agora, um ponto importante para pensar depressão em jovens é que muitas vezes eles ficam irritados e não necessariamente tristes, e eles têm prejuízo acadêmico ou no trabalho e ficam mais isolados. Então esse é um sinal de alerta específico para jovens. Dicas de saúde sobre os mais variados temas você encontra no canal Doutor Ajuda no YouTube. Se inscreva e ative as notificações. Assista agora mesmo os conteúdos do Doutor Ajuda nas nossas redes ou baixe o aplicativo Doutor Ajuda, que tem todos esses conteúdos e muito mais. Doutor Ajuda, informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O MJSP, Ministério da Justiça e Segurança Pública, recuperou 109 milhões de reais com a venda de itens apreendidos em operações policiais. De janeiro a outubro desse ano, foram leiloados em 345 pregões 3,8 mil itens apreendidos. A ação reúne unidades de recuperação de ativos das polícias civil e federal e das diversas áreas do MJSP responsáveis por identificar, localizar, apreender, administrar e destinar todos os bens adquiridos por organizações criminosas. A iniciativa chamada de Recupera, Rede Nacional de Recuperação de Ativos, foi instituída pela Portaria número 533/2023. Para o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, integrar as forças de segurança é fundamental para que mais dinheiro retorne aos cofres públicos. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio, aqui no InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Você certamente já ouviu falar de Bitcoin, não é mesmo? Mas será que sabe realmente como essa moeda virtual funciona e do que ela é capaz? Para entender melhor o Bitcoin, a moeda digital que está ganhando mais adeptos em todo o mundo, um documentário online produzido nos Estados Unidos com legendas disponíveis em português explica como ela pode mudar a economia mundial. A ideia do filme God Bless Bitcoin nasceu há 2 anos, motivada pelo desejo de um casal americano, Brian e Kelly Estes, de mostrar ao mundo uma forma de moeda mais justa e moral. Baseado em entrevistas com cerca de 60 especialistas em política, finanças e economia, God Bless Bitcoin é um filme que ajuda a esclarecer o atual sistema financeiro global. De acordo com a porta-voz do documentário no Brasil, Fabiana Albuquerque, a produção aborda a criptomoeda sob uma nova perspectiva e desperta no espectador o desejo de entender mais sobre o assunto. O filme traz questões já bastante esclarecedoras, sobre a forma de dinheiro, sobre os governos, sobre o sistema monetário atual e para onde que a gente está indo, para um novo futuro, para que essa forma de moeda esteja realmente comercializada e que a gente tenha essa informação. Sem interferência de bancos ou instituições financeiras, o Bitcoin é uma moeda eletrônica que pode ser transferida de uma pessoa para outra diretamente, sem passar por terceiros. No documentário é possível ver como a autenticidade e a segurança das transações são um dos trunfos para a disseminação da criptomoeda pelo mundo. Mas isso não é tudo. Desprovido de preconceitos políticos, independentemente de status socioeconômico, gênero e raça, o Bitcoin é uma forma mais ética de dinheiro, aberta a todos. E o mais importante, é autônomo, livre de interferências políticas e governamentais, como explica Fabiana. Então, o Bitcoin não é do ponto A ao ponto B. Se eu tenho $10 e eu passo para você esse dinheiro, então esse dinheiro vai chegar nas suas mãos $10. Não quebra o dinheiro, não desvaloriza o dinheiro. O documentário God Bless Bitcoin foi lançado nos Estados Unidos em julho deste ano e pode ser visto no YouTube. Ele também pode ser baixado ou mesmo assistido online, totalmente gratuito, na plataforma ou no site https://www.godblessbitcoin.com/watch. Escreve assim: godblessbitcoin.com/WATCH. Até o momento, ele registrou mais de 1.400.000 visualizações.
Reportagem Jornal Mar e Campo. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícia. No ar. Conexão News. Olá, boa segunda-feira. Hoje é dia 4 de novembro de 2024. Eu sou Marcelo Pacífico e está no ar mais um Conexão News com a seguinte informação para você. Uma sucuri de 4 metros entrou na tubulação de Cordeirópolis, no interior de São Paulo, e interrompeu o fornecimento de água no município no último sábado. A cobra foi encontrada já morta na tubulação que leva a água até a estação de tratamento. As informações são do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O animal foi retirado na bomba de captação da represa localizada no bairro do Cascalho. O abastecimento de água foi retomado após a remoção da sucuri. Segundo o órgão municipal, este é o segundo episódio nesta semana. Todas as tubulações possuem grades para evitar acidentes como esse, disse o município. Infelizmente, o animal, que é frequentemente avistado no local, conseguiu ultrapassar a grade de bombeamento, acrescenta o comunicado. Esse foi mais um Conexão News. Conexão News. Minuto do Esporte. Olá, boa segunda-feira. Hoje é dia 4 de novembro de 2024. Eu sou Marcelo Pacífico e está no ar mais um Minuto do Esporte. Destaque do Botafogo é convocado para a seleção brasileira. Igor Jesus chamou a atenção do West Ham da Inglaterra. De acordo com o jornal inglês The Sun, o clube está de olho no atacante e pretende fazer uma proposta pelo jogador. Contratado em julho, Igor Jesus vem sendo decisivo com a camisa do Botafogo e já foi convocado 2 vezes por Dorival Júnior para defender a seleção brasileira. Ao todo, disparou 22 jogos com o alvinegro, marcou 8 gols e deu 4 assistências. Com a amarelinha, tem um tento em 2 partidas. A publicação do jornal inglês especulou que o West Ham pode oferecer aproximadamente 230 milhões de reais pelo atacante, que tem 23 anos. Além disso, o meia Lucas Paquetá pode ser envolvido nesta negociação. Esse foi mais um Minuto do Esporte. Minuto do Esporte. As notícias não param. Seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Onde tem informação, tem Repórter Notícia. Fique por dentro de tudo agora. No ar. Repórter Notícia. A bandeira amarela sobre as contas de luz passou a vigorar nesta sexta-feira. Nos meses de setembro e outubro, os valores eram definidos com base na bandeira vermelha, considerada mais cara. A partir de agora, o valor extra cobrado para cada 100 kW consumidos passa de R$ 7,87 para R$ 1,88. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a troca da bandeira vermelha pela amarela ocorreu devido ao aumento do volume de chuvas registrado no último mês. Com a estiagem notada no norte do Brasil, usinas hidrelétricas geram menos energia. Nesse caso, para atender aos horários de pico de consumo e baixa geração de energia renovável, é preciso acionar usinas termoelétricas, que são mais caras. Isso acarreta aumento no preço da conta de luz. O aumento do custo da energia elétrica no país contribuiu inclusive para o aumento da inflação em setembro. De acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o índice de preços ao consumidor amplo daquele mês apontou aumento de 0,44%. Cada bandeira tarifária tem uma especificação. Quando a verde é acionada, significa que as condições sobre geração de energia estão favoráveis e não há custo extra. Já a bandeira amarela significa que a situação ficou menos favorável e há um custo adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh. Já a bandeira vermelha é acionada quando o quadro fica desfavorável e o custo adicional pode chegar a R$ 7,87 a cada 100 kWh. Reportagem Marquesan Araújo. Fique ligado. A qualquer momento, Repórter Notícia. Antenado na notícia. Ligado na informação. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia entre 17 e 29 graus.
A umidade relativa do ar marca de 40% a 90%. São Carlos, em São Paulo, comemora aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 20 e a máxima é de 28 graus. A umidade do ar varia de 60% a 100%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região sudeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Mar e Campo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Barcelona recebeu e derrotou o Espanhol por 3-1 neste domingo, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. Os gols do triunfo foram marcados por Dani Olmo, que marcou 2, e Rafinha, enquanto o Puado descontou para os visitantes. Como resultado, o Barcelona segue na liderança do Campeonato Espanhol e voando com 33 pontos e 11 vitórias em 12 partidas. O time de Rafinha e Lewandowski e companhia tem ainda 40 gols na La Liga, uma média de quase 4 gols por jogo. O Espanhol também não mudou de posição, seguindo em 17º com 10 pontos, cai em 3. O Real Madrid é o vice-líder com 24 pontos. Os merengues, porém, jogaram apenas 11 vezes. Afinal, o duelo desse final de semana foi adiado. O Atlético de Madrid aparece logo depois com 23 pontos. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais Radar Esportivo no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Bom dia! Marcílio Dantas. Agora 7h49, 7h49, Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Já agradecendo o carinho da audiência, você de casa, você do trabalho, você que acompanha a nossa programação em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Vamos agora para a previsão do tempo. Vamos até Recife, Pernambuco. De lá vai falar o nosso repórter correspondente Ricardo Pires. Alô, Ricardo. Bom dia, meu amigo. Tá tudo bem por aí? Bom dia, queridos da Rádio Maricampo. Bom dia, Marcílio Dantas. Final de semana tranquilo, graças a Deus. E a gente traz mais uma previsão do tempo hoje, dia 4 de novembro de 2024. 25 graus é a mínima, a máxima 27 graus. A umidade relativa do ar 74%. Tem sol, viu? Tem muito sol aqui com algumas nuvens, mas não deve chover e, consequentemente, vai aumentar o calor, né? É isso, Marcílio. Obrigado a todos. Amanhã a gente volta com mais uma previsão do tempo aqui para Recife, Pernambuco. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã. Até amanhã, meu amigo Ricardo Pires. Esse é o nosso correspondente de todas as manhãs aqui na Rádio Maricampo, sempre trazendo a informação de primeira para você.
Congresso promete ter uma semana agitada, com os olhos voltados para a sucessão da presidência da Câmara e muitas pautas importantes ainda pendentes. Parlamentares correm para ouvir os setores ligados à reforma tributária, ainda em discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde estão sendo feitas audiências públicas. A pressa é para votar tudo antes do fim do ano, para que os presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco deixem seus mandatos sendo reconhecidos como aqueles que encaminharam a solução de um problema histórico no Brasil, esperado há 30 anos. Para avançar com a agenda verde no país, a regulamentação do texto que trata sobre o mercado de carbono deve ser votada o quanto antes. A previsão é que o país siga para a COP29, que acontece entre os próximos dias 11 e 22 no Azerbaijão, já com o texto aprovado. A semana também começa tendo a discussão sobre as emendas parlamentares como prioridade, já que o Congresso ainda não votou a Lei de Diretrizes Orçamentárias e precisa apertar o passo para essa votação. Vale lembrar que a semana parlamentar será reduzida. É que, em função da 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20, que acontece nas instalações do Congresso Nacional, as atividades legislativas serão suspensas entre os dias 6 e 8, de quarta a sexta-feira. Reportagem... Informação Maricampo. Bom dia! As 92 cidades bilionárias do país somam mais de 344 bilhões de reais, de acordo com o levantamento feito pelo portal Brasil 61. Mas afinal, que atributos tem um município que pode chegar a esse nível de arrecadação? O presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, Carlos Eduardo Oliveira Júnior, explica que uma cidade bilionária é definida como aquela que no período de um ano atinge um PIB superior a 1 bilhão de reais. Normalmente, segundo ele, são cidades que concentram economia forte e diversificada, muitas vezes concentrada em grandes empresas, além de serem polos dos principais setores econômicos do país. Com relação aos aspectos que contribuem para uma cidade chegar nesse patamar, você tem alguns pontos: indústria e comércio, com forte presença de fábricas e centro de distribuição de grandes redes varejistas. Tem o agronegócio em algumas regiões, papel fundamental na riqueza local. Você também tem infraestrutura, acesso a portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, que facilitam o comércio e atraem empresas para a cidade. Quanto ao setor da indústria, um dos destaques é o município de Uberlândia, localizado no Triângulo Mineiro. A cidade tem o 27º maior PIB brasileiro e é considerada berço de alguns ramos industriais. De modo geral, em 2021, o município contou com receita acima de 3 bilhões de reais. O especialista em orçamento público, César Lima, reforça que o setor de serviços também está, de fato, entre os mais importantes, no sentido de contribuir para uma boa arrecadação municipal, elevando o nível econômico do local. A importância para essas cidades é, de forma geral, a contribuição que elas têm para o PIB do país. Ainda que seja na geração de serviços, elas têm também um grande desenvolvimento, às vezes agrícola, agroindustrial ou mesmo industrial, que faz com que a sua população tenha recursos suficientes para fomentar esse setor de serviços nesses municípios. Em Barueri, por exemplo, localizada na região oeste da Grande São Paulo, a arrecadação em 2021 foi superior a 4 bilhões de reais. E, de acordo com o Sebrae, em 2022, os setores econômicos que mais reuniram trabalhadores no município foram os serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas. Reportagem Marquesan Araújo. Bom dia! Vamos chamar ele agora, o repórter Brasil News, Paulo Isaías. Está tudo bonzinho por aí, Paulo, para as informações. Bom dia, Marcílio. Tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. Eu volto já já. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão, agora. Para você.
Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Polícia de São Paulo prende palmeirense suspeito de participar de emboscada contra cruzeirenses. A Polícia Civil prendeu na última sexta-feira Alexander Ricardo Tancredi, torcedor do Palmeiras e integrante da torcida organizada Mancha Alviverde, suspeito de participar de uma emboscada contra cruzeirenses em São Paulo, no domingo 27. Alexander é apontado pelos investigadores como um dos executores da emboscada e não estava entre os 6 torcedores identificados inicialmente pela polícia. Seu nome e de outro torcedor foram incluídos na lista na sexta-feira em ação de busca e apreensão na sede da Mancha Alviverde. Ambos tiveram pedidos de prisão temporária também decretados e com isso são 8 palmeirenses identificados pela polícia e suspeitos de atuação na emboscada. Apenas Alexander havia sido preso até a última atualização da reportagem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele foi preso na freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, e foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, o DRAD, onde seria ouvido e permaneceria detido à disposição da Justiça. Mais cedo, a Polícia Civil e o Ministério Público realizaram uma operação conjunta para tentar prender outros 6 palmeirenses da Mancha Alviverde procurados pela emboscada, que deixou um cruzeirense da Máfia Azul morto e outros 17 torcedores do Cruzeiro feridos em Mariporã, na Grande São Paulo. Mais 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelas autoridades em outros imóveis ligados aos investigados em São Paulo, Taboão da Serra, na região metropolitana, e São José dos Campos, no interior do estado. Repórter Brasil News. Rua de cidades do Rio Grande do Sul ficam alagadas após chover em 2 horas o esperado para todo o mês de novembro. Uma frente fria trouxe chuvas expressivas ao Rio Grande do Sul no último sábado. Em Jaguarão do Sul, no estado, o começo da noite foi marcado por fortes pancadas que deixaram ruas alagadas. O volume de precipitação chegou a 80 milímetros em cerca de 2 horas. A média esperada para o mês inteiro de novembro é de 95 milímetros. Segundo o Climatempo, a frente fria começou a se afastar no domingo ontem, mas o tempo permaneceria instável em todas as regiões do estado. As previsões indicam a possibilidade de chuva forte acompanhada de raios, ventos que poderiam atingir 60 km por hora, especialmente nas regiões do sul, nos vales da região metropolitana de Porto Alegre, no litoral na Serra, no norte e no nordeste. Hoje, a chegada de uma nova frente fria deve intensificar as condições climáticas. Todas as regiões teriam possibilidade de enfrentar temporais, com maior risco para as áreas próximas à fronteira com o Uruguai. Repórter Brasil News. Crise diplomática. Governo venezuelano de Nicolás Maduro volta a subir o tom e critica o Brasil. O governo venezuelano de Nicolás Maduro voltou a subir o tom e fez novas críticas ao governo brasileiro nas redes sociais. A nota do governo venezuelano afirma que o Itamaraty tenta enganar a comunidade internacional ao se fazer de vítima e que pratica agressão descarada e grosseira contra Nicolás Maduro. O governo venezuelano também acusa o Brasil de se intrometer em assuntos eleitorais e políticos do país. O texto foi postado nas redes sociais do chanceler da Venezuela, Iván Gil Pinto. A mensagem veio em resposta à nota da última sexta-feira, dia 1º, do Itamaraty, que, em um tom ameno, condenou ataques pessoais e escaladas retóricas de autoridades venezuelanas contra o Brasil e seus símbolos nacionais. Na quinta-feira, 31, em uma publicação da Polícia Nacional Bolivariana, apareciam a bandeira do Brasil e uma silhueta semelhante ao do presidente Lula, com a seguinte mensagem, abre aspas, quem se mete com a Venezuela se dá mal, fecha aspas. A publicação foi posteriormente apagada. Um dia antes, o regime de Nicolás Maduro convocou o embaixador do país em Brasília para consultas. A relação se deteriorou ainda mais depois que o Brasil se opôs à entrada da Venezuela no BRICS, grupo formado por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, e que passou a aceitar novos países membros em 2024. Até o fechamento da matéria, o Itamaraty ainda não havia se manifestado sobre a nova nota da Venezuela.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O segundo dia de provas do Enem 2024 será no próximo domingo, dia 10 de novembro. Nesse dia, os participantes fazem as provas de Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento. Os portões abrem ao meio-dia e fecham a 1h da tarde no horário de Brasília. O tempo de prova será de 5 horas, terminando às 6h30 da noite. Apenas lembrando que o Enem será aplicado ao mesmo tempo em 4 fusos horários distintos. Então, é preciso estar atento aos horários locais. Por exemplo, Fernando de Noronha, em Pernambuco, está 1 hora à frente de Brasília. Portanto, lá, os portões abrem às 13 horas e fecham às 14 horas no horário local. Podem pedir reaplicação de prova pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infecto-contagiosas, conforme prevê o edital. De acordo com o INEP, o gabarito sai no dia 20 de novembro e a divulgação do resultado final será no dia 13 de janeiro de 2025. As notas do Enem podem ser usadas para concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior por meio do SISU e bolsas e financiamentos em faculdades privadas por meio do ProUni e do FIES. As informações sobre o Enem 2024 podem ser encontradas no site gov.br/INEP. Repórter Brasil News. Por causa da seca histórica que atinge a região norte do país, 148 mil pescadores receberão um auxílio extraordinário no valor de R$ 2.824. O pagamento será feito nesta segunda-feira. O benefício será pago pelo Ministério da Pesca e Aquicultura para minimizar os prejuízos das famílias afetadas pela grave seca nos estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia. Poderão sacar a quantia pescadores de 114 municípios que estão em situação de emergência reconhecida pelo governo federal. O Amazonas é o estado com maior número de beneficiários, quase 79 mil pessoas em 49 municípios. Já no Acre e em Rondônia, essa espécie de seguro-defeso da seca vai beneficiar pescadores de 22 municípios cada. No Pará, além da capital Belém e de Muaná, na ilha de Marajó, trabalhadores de outras 19 cidades poderão sacar o montante. Foram incluídos na listagem todas as pessoas que tiveram o benefício do seguro pescador concedido até o dia 8 de outubro. O auxílio, equivalente a 2 salários mínimos, vai ser depositado via Caixa Econômica Federal em parcela única em uma conta que o beneficiário já tenha no banco ou em uma conta poupança social digital aberta automaticamente. Ela pode ser acessada e movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. A quantia total que será distribuída é de mais de 418 milhões de reais. Dúvidas sobre a concessão do auxílio podem ser enviadas ao Ministério pelo e-mail auxilio@mpa.gov.br. Repórter Brasil News. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez neste sábado perícias complementares da investigação sobre o confronto entre policiais militares e criminosos do chamado Complexo de Israel, que levou à morte de 3 pessoas no dia 24 de outubro. Foram feitas reproduções simuladas na rodovia Washington Luiz e na linha vermelha, uma das principais vias expressas da capital, região onde uma das vítimas fatais foi baleada. O caminhoneiro Geneilson Eustáquio Ribeiro, de 49 anos, que trafegava pelo local. De acordo com a Delegacia de Homicídios, essa é uma prova técnica fundamental para identificar os autores dos disparos. Ela foi agendada para amanhã deste sábado para diminuir o impacto viário, já que esse é um local de grande fluxo de veículos. No dia 24 de outubro, a Polícia Militar fazia uma operação em comunidades do Complexo de Israel, na zona norte da capital, para coibir o roubo de veículos e cargas. Membros da facção criminosa que dominam o território reagiram e 6 pessoas que passavam por vias expressas foram atingidas, incluindo os 3 mortos. Também perderam a vida o motorista de aplicativo Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, e Renato Oliveira, de 48 anos, que estava dentro de um ônibus. A região é cortada pela linha vermelha e também pela Avenida Brasil, que ficou fechada por mais de 2 horas por causa dos tiroteios. Repórter Brasil News. O Conselho Nacional de Justiça realiza este mês mais uma edição do Mutirão Processual Penal
em parceria com os tribunais de justiça de todo o país. O objetivo é acelerar a revisão e regularização de processos de pessoas privadas de liberdade. A expectativa é analisar cerca de 496 mil processos até o dia 30 de novembro. A maior parte dos casos se refere a pessoas que podem ser beneficiadas pelo indulto de Natal por terem sido presas por crimes sem uso de violência ou grave ameaça. São mais de 324 mil processos desse tipo, mas há também cerca de 65 mil casos que se enquadram na decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal em junho sobre o porte de maconha. O tribunal afastou a natureza penal sobre o flagrante do porte de até 40 gramas ou 6 pés de planta de maconha. Também serão analisados mais de 73 mil processos de detentos que podem já ter cumprido a sua pena ou continuarem presas por crimes prescritos. Há ainda cerca de 33 mil casos de pessoas presas de forma cautelar, ou seja, sem julgamento há mais de um ano. Antes do mutirão, o CNJ fez um levantamento dos processos de 30 tribunais e em plataformas como o Sistema Eletrônico de Execução Unificado para mapear os processos que serão revisados. Os mutirões carcerários, como eram chamados, foram criados em 2008. No ano passado, 80 mil processos foram revisados e 21 mil pessoas tiveram alteração no regime de pena. A realização do mutirão atende ao plano Pena Justa, elaborado pela União e pelo Conselho Nacional de Justiça para atender a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu que há situações nas prisões brasileiras que ferem a Constituição Federal. O objetivo é que ele seja regulamentado por normativa e realizado 2 vezes por ano. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Maricampo. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. O preço do dólar está cotado a R$ 5,79, uma alta de 0,31% no último fechamento. A moeda norte-americana apresentou volatilidade ao longo do dia e foi influenciada pela taxa PTAX, a taxa de câmbio de referência para o dólar no Brasil, calculada pelo Banco Central. Segundo os economistas, a alta se deu pelas incertezas sobre quando o governo brasileiro deve aplicar os cortes de gastos e qual será a extensão da medida. A equipe econômica do governo tem trabalhado em uma proposta híbrida para o corte de gastos, que inclui tanto medidas pontuais quanto um reajuste estrutural. O euro também opera em alta frente ao real no último fechamento e está cotado a R$ 6,30. As cotações são da companhia Morningstar. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. As últimas do esporte estão no ar para você nesta segunda-feira, 4 de novembro de 2024. A Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, abriu na última sexta a venda dos ingressos para a final da Copa Libertadores da América, que será disputada entre Atlético Mineiro e Botafogo no dia 30 deste mês no Monumental de Nunes, estádio do River Plate. No total, 80 mil lugares serão negociados, mas até o momento apenas 2 das 3 categorias estão disponíveis aos torcedores. Nos setores centrais do estádio, Belgrano e San Martín, e são destinadas ao público geral. Os ingressos negociados pela Conmebol estão disponíveis no link tickets.conmebol.com. A venda dos ingressos da categoria restante será responsabilidade dos clubes, com cada um tendo 22 mil entradas e deve começar nesta semana. A torcida do Galo vai ficar no setor Sivori, à esquerda da transmissão, enquanto os botafoguenses se acomodarão no setor Centenário, à direita das cabines. Bem, nunca é demais falar, né? Como é bonito ver a vontade dos times comandados por Vojvoda de fazer história.
E neste sábado o Leão se agigantou mais uma vez. Venceu o Juventude por 3-0, chegou aos 60 pontos e se tornou o time nordestino com maior pontuação na Série A nos pontos corridos. Superou o Vitória de 2013, 59 pontos, e o Sport de 2015 também aos 59 pontos. Também superou o próprio ano de 2021 do clube, quando somou 58 pontos. O time segue atrás apenas de Botafogo e Palmeiras. O elenco de Vojvoda segue firme na briga pelo título, é verdade. No entanto, já praticamente conseguiu vaga na terceira Libertadores, algo que orgulha o torcedor e que dá certeza de um trabalho sólido que é feito pela diretoria. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. A reta final do Brasileirão coloca Bahia, Cruzeiro e Vasco em uma disputa direta pelo mesmo objetivo pelo terceiro ano consecutivo. Juntos, os clubes comemoraram o acesso para a elite em 2022 e a permanência na primeira divisão no ano passado. Agora brigam por vaga na Libertadores do ano que vem. Bahia, Cruzeiro, Vasco disputaram a Série B em 2022 e subiram juntos para a primeira divisão. A Raposa fez grande campanha, sendo a campeã com mais rodadas de antecedência e terminou o certame com 78 pontos. Já o Bahia subiu apenas na última rodada, em terceiro lugar, com 62 pontos, enquanto o Vasco fechou o G4 no último jogo e com a mesma pontuação, mas com saldo de gols inferior. Recém-promovidos à elite do Campeonato Brasileiro, os 3 clubes tiveram dificuldades ao longo da disputa em 2023 e sofreram para carimbar o passaporte de permanência na competição. A briga contra o rebaixamento terminou na penúltima rodada para o Cruzeiro, que fechou o campeonato em 14º lugar com 47 pontos e confirmou vaga na Copa Sul-Americana. Já o Bahia e Vasco precisaram da última rodada para soltar o grito de alívio. O Cruz Maltino derrotou o Bragantino, enquanto o Tricolor goleou o Atlético Mineiro e comemorou a permanência na primeira divisão por causa da derrota do Santos. Nesta nova disputa entre as equipes, quem vive situação mais confortável no Brasileiro é o Bahia. O Tricolor está na 7ª posição com 46 pontos. Já o Cruzeiro vem logo atrás, com 2 pontos a menos, enquanto o Vasco aparece em 9º lugar com 43. Dos 3, o único que briga em 2 frentes é o Cruzeiro, que garantiu vaga na final da Sul-Americana e terá como adversário o Racing. A decisão está marcada para o dia 23 de novembro no estádio La Nueva Ola, no Paraguai. Se conquistar o título continental, a Raposa garante vaga na Libertadores de 2025. Todas as 3 equipes podem ter o caminho facilitado para a disputa principal, competição internacional do continente, com a abertura de novas vagas, em razão das finais da Copa do Brasil, Libertadores e da própria Sul-Americana com o Cruzeiro. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Nem mesmo o Pacto e os mais de 40 mil torcedores presentes na Baixada puderam evitar. O Vitória impôs duro golpe ao Atlético, levou a melhor sobre o Furacão em confronto direto contra a zona do rebaixamento e empurrou o rival de volta para o Z4 do Brasileiro. A vitória sobre o Cruzeiro na última semana dentro de casa pode ter deixado a sensação de que o Atlético passaria com tranquilidade pelo time baiano. Longe disso. O Atlético, que foi ao campo, teve apenas uma mudança em relação ao time que venceu o Cruzeiro. Madison, desfalque por lesão, deu lugar a Coelho, improvisado na lateral direita. A equipe se organizava para atacar em uma saída com 3 zagueiros, com Esquivel auxiliando Thiago Heleno e Kaique Rocha. Coelho, com liberdade, atuava como ala pela direita, com Nicão saindo da ponta para trabalhar por dentro. O volume ofensivo dos primeiros 25 minutos foi de fato muito positivo. O Furacão pressionou e criou boas chances. O gol de Julimar era um pouco indicativo de que os 3 pontos poderiam vir ao natural. Durou pouco. A falha de Kaique Rocha recolocou o Vitória no jogo, freou o ímpeto atleticano e diminuiu a temperatura na arena. O ambiente, que foi de apoio absoluto nos primeiros 25 minutos, passou a intercalar momentos de impaciência e até vaias ao zagueiro rubro-negro. Apesar da oscilação, o domínio de posse e a iniciativa do jogo foi atleticana do início ao fim. No segundo tempo, o Atlético caiu fisicamente, passou a errar mais, naturalmente concedeu maiores espaços ao rival, que foi competente para aproveitar. Mateuzinho, após boa jogada pela esquerda, recebeu na área e virou o jogo. 2-1, vitória em cima do Atlético Paranaense. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Por causa de sucessivas tentativas de ataque hacker ao sistema de apoio às leis de incentivo à cultura, o Ministério da Cultura decidiu retirar do ar temporariamente a plataforma que recebe os projetos que desejam captar recursos via Lei Rouanet. Segundo a pasta, desde a última terça-feira,
foram pelo menos 4 tentativas de ataque à plataforma que chegaram a gerar 18 mil acessos simultâneos. Isso ocasionou instabilidade e lentidão, dificultando o acesso para quem tentava submeter propostas. A quantidade recorde de acessos chamou a atenção, pois é muito acima do perfil de pessoas que poderiam estar interessadas em inscrever projetos. Mas o Ministério garantiu em nota que a segurança e a integridade do sistema estão mantidas. Como o prazo final para cadastrar projetos que buscam captar recursos da Lei Rouanet no sistema terminaria na última quinta, dia 31 de outubro, o Ministério informou que vai divulgar um novo prazo para submissão tão logo a navegação esteja estável e segura. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Futuros professores vão poder receber bolsa de mais de R$500 durante o curso de graduação. Essa é a proposta do Ministério da Educação e faz parte do programa Pede Meia para licenciaturas, que será lançado em novembro. A ideia é atrair bons alunos para cursos como matemática, física, química e biologia. A bolsa mensal deve começar a ser paga em 2025 e os estudantes serão selecionados com base na nota do Enem deste ano. Ainda não foi divulgado o valor exato do benefício, mas segundo o ministro Camilo Santana, a quantia será maior que o Pede Meia para o ensino médio. Um estímulo para que pessoas com bom desempenho em sala de aula escolham ir para a licenciatura, como explica o ministro. Quando ele vai selecionar, o resultado do Enem vai sair. Quando ele vai escolher o curso que ele vai querer fazer, ele vai poder pensar, olha, se eu for para a licenciatura, eu já vou começar com uma bolsa. Então vai ser um estímulo, vai ser uma bolsa e mais uma poupança ao final do ano, se ele fizer a licenciatura. Então a gente quer que os bons alunos possam fazer a licenciatura. Está faltando uma professor de matemática, de física, de química, de biologia, para a gente poder garantir qualidade nas escolas brasileiras. Além disso, o ministro adiantou que o governo pretende criar mais professores semelhante aos mais médicos, um adicional no salário de profissionais que aceitem lecionar em cidades onde não há professores. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Beneficiários do INSS que recebem o BPC, o benefício de prestação continuada, e que não estão cadastrados no CadÚnico ou que estão sem atualizar os dados há mais de 48 meses, devem ir ao CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social, para fazer o cadastro ou regularizar a situação. Não é necessário ir ao INSS. Segundo informações do Ministério da Previdência Social, os cidadãos que não fizerem a atualização vão ter o benefício suspenso. Quem já está com o BPC bloqueado, além de ir ao CRAS para resolver o problema, pode também ligar na central 135 do INSS e informar que está atualizando o cadastro. A partir da ligação, é aberto um prazo de 72 horas para desbloqueio do benefício. De acordo com o Ministério da Previdência Social, até a última segunda-feira, dia 28, 200 mil pessoas se inscreveram no CadÚnico no CRAS e regularizaram a sua situação. No entanto, quase 305 mil ainda precisam fazer o cadastro. E das mais de 640 mil pessoas que recebem o benefício e que não fizeram a atualização há mais de 48 meses, apenas cerca de 70 mil tomaram ciência da notificação. Outras 73 mil já fizeram a atualização das informações no CadÚnico espontaneamente. Mas a preocupação está em torno das mais de 500 mil pessoas que não tomaram ciência da notificação e ainda não compareceram ao CRAS. Esses pagamentos também poderão ser bloqueados nos próximos meses. Os beneficiários do BPC que vivem em municípios do Rio Grande do Sul com situação de calamidade pública reconhecida não precisam, neste momento, passar pelo processo de inscrição no CadÚnico ou fazer a atualização cadastral. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.
Agora 8 horas 20 minutos, 8h20, Jornal Maricampo. Você amanhece o dia muito bem informado. Final de mais uma edição. Queremos agradecer a companhia, a sintonia, você que esteve conosco até agora acompanhando o nosso jornal. Trabalhamos no oferecimento de Lamartine Locações, kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. Paçoca de Pilão em Pirangi do Norte. Terra Molhada Turismo com Aventura. Rivaneide, o melhor bolo do Litoral Sul. E ainda, Pousada dos Flamboyantes, em Cerro Corá. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, a partir das 7 da manhã. E a gente termina muito bem, já trazendo aquele nosso cafezinho tradicional. Que delícia! Hora do café! Vamos lá então. Já mandando aquele cafezinho tradicional para uma turma esperta em nossa audiência. Temos aí o Rubens e Frank, do Kit da Construção, a Mônica Silva, Valquíria e Valderi Alves, lá em Cerrosado, Ricardo Fernandes, Ricardo Pires, lá em Recife, Pernambuco, Alberto Capistrano também, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente, lá em Braga, Portugal, Seu Guedes, Gunter e também Gorete, o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio, Fabiano, Maria Clara também em nossa audiência. Tá todo mundo ligado. E também o meu amigo Marcos Brito. Vamos servir o cafezinho? Vamos lá então. Sempre naquele capricho cafezinho de todas as manhãs. Vamos lá? E coisa boa. E agora vamos mexer o café. Vai ficar bem mexido, né? E no capricho, claro. Vamos beber o café. Um brinde ao nosso café de todas as manhãs. Que delícia. Meu amigo Marcos Brito, o que é isso, Marcos Brito? Hoje, tomando café com pamonha. A pamonha tá gostosa, tá ou não tá? A pamonha tá gostosa. Calma, ele não precisa. Quer falar, mas não consegue. De comer tanta pamonha. Calma, divida com seus amigos, Marcos Brito. Valeu. Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. O pensamento do dia é o seguinte: precisamos viver a cada dia com plenitude, como bons cristãos, orando, pedindo uns pelos outros, buscando atender as necessidades dos mais necessitados, etc. E assim com fé, certos da proteção divina, agradecemos a Deus que nos abençoa, a Jesus que nos concede a sua paz e misericórdia. Tenham todos um bom dia, um bom início de semana e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Bom dia!